No evangelho desse domingo, 14 de abril de 2019, há a demonstração da ceia do Senhor, da Santa Eucaristia, e através dela de como Jesus desejava, queria que fosse o reino de Deus no meio da humanidade, para a humanidade, com a humanidade. Mas a Santa Ceia também mostra Judas e a disputa satânica dos discípulos entre eles mesmos em busca de um poder imaginário, mas destrutível. Convido vocês a sempre curtirem aqui este vídeo, os nossos outros vídeos, a compartilharem com todos que vocês puderem, a se inscreverem no canal, a ativarem o sininho para receberem as novidades e também ir ao blog cartasprofeticas.org/colabore e fazer a sua colaboração. Isso é muito importante para o nosso trabalho, visto que nós temos uma imensa missão de analisar as notícias, analisar os fatos, ajudar a encontrar os caminhos para este país em crise, para este mundo em conflito. Ajude-nos a fazer esse trabalho importante. Neste domingo de Ramos, início da semana da paixão de Jesus, há dois grandes evangelhos indicados. Um deles é o chamado aqui na liturgia de Evangelho da procissão, que lembra Jesus entrando em Jerusalém, cavalgando um pequeno animal pacífico de trabalho, um burro, um jegue, um animalzinho manso. Vocês podem ler, Lucas 19, 28 a 40. E o evangelho da missa, o evangelho da Semana Santa, que é uma mistura de vários trechos do capítulo 22 de Lucas, é o que principia no versículo 14, indo até o versículo 23, e depois do versículo 56, indo até o versículo 71. Não, esse aqui é o primeiro, né? 14 até o 71. E depois iniciando no versículo 1 do capítulo 23, indo até o versículo 40 e o versículo 56. Desculpem aqui, eu ainda não estou bem de saúde, estou um pouco cansado e atrapalhado, por isso não gravei o evangelho na sexta-feira, como sempre faço, ou no sábado no máximo. A reflexão evangélica de hoje, então, se baseia nesta mistura de vários textos de São Lucas a partir do capítulo 22. E esse capítulo situa no versículo 14 Jesus à mesa com seus discípulos. Interessante que Lucas descreve esse momento começando pela seguinte frase: chegando a hora, ou quando chegou a hora, Jesus pôs-se à mesa com os apóstolos e disse: desejei ardentemente comer convosco esta ceia pascal antes de morrer. Jesus desejou ardentemente sentar à mesa com os apóstolos. Na verdade, com os discípulos que se tornaram seus apóstolos depois. Com os 12, inclusive com Judas. Jesus sentou-se à mesa para repartir o pão e o vinho, que a partir de então passaram a ser a Santa Eucaristia,
lembrando, retomando a memória do sacrifício grandioso dele para salvar a humanidade. E por que a mesa? Por que desejar tão ardentemente chegar a esta mesa? Porque a mesa, em torno da qual se sentou Jesus ao lado dos outros 12 companheiros, é o símbolo da partilha mais profunda. É o símbolo da mais perfeita comunhão, segundo a tradição semítica, a tradição antiga judaica de Palestina. Só se celebra, segundo os judeus, segundo a tradição semítica, com os mais íntimos e comprometidos amigos. Só se reparte o pão, o vinho, a comida com os profundamente amigos. E esta é a marca do reino que Jesus veio trazer, de uma profunda amizade, de partilha, de modo que todos recebam a mesma porção e a mesma quantidade de vinho para se alimentar libertadoramente da fome, da miséria, da indignidade, da solidão, da tragédia da disputa. Então, foi assim que aconteceu a ceia do Senhor. A Eucaristia, que a partir dali passou a ser tomada como a lembrança da partilha do corpo e do sangue de Jesus. Ele mesmo diz, quando estendeu o pão, este é o meu corpo, isto é o meu corpo. E quando partilhou o cálice, isto é o meu sangue. Só que esta realização tão desejada ardentemente por Jesus aconteceu num ambiente de profundo conflito. Isso quer dizer que o reino de Jesus não é algo que se espere para depois da morte, fora dos conflitos, dos embates e do que há de pior na alma humana. Acontece aqui, bem no olho dos conflitos. E que conflitos eram estes? O primeiro é o conflito da traição. O capítulo 22 de Lucas começa de modo dramático, com Judas articulando com os fariseus e os sacerdotes em troca de dinheiro para atrair Jesus. O capítulo chega a dizer que Satanás entrou em Judas. Então aqui na ceia estava presente esta força satânica para matar Jesus. O que é Satanás? Às vezes as pessoas ficam imaginando coisas, que um ser poderoso que vem do outro mundo transcendental, do inferno, para acabar com as pessoas. No entanto, originalmente, Satanás quer dizer aquela força que se opõe ao projeto de Deus. Então, Judas se tornou ele mesmo o Satanás, que se revestiu da força dos religiosos do templo, dos teólogos da religião da época, que traíram seu próprio povo, traíram a sua própria tradição da velha aliança libertadora dos pobres, para se juntar, acima de tudo que aconteceu, com o pior mal satânico que existia na época, que era o Império Romano, para matar Jesus. E Judas serviu a isso. Por isso se tornou traidor, porque ele seguiu o espírito dominante da época que gera traição. E não é traição por parte de um qualquer, é de Judas, um dos discípulos de Jesus. Um dos que estava na mesa
partilhando o pão e o vinho no ambiente da maior e mais profunda comunhão. E esse espírito satânico, esta força satânica que é a articulação, a composição com o mal econômico, político, ético, que destrói, que mata, que sangra, que divide, já divide dentro da ceia, divide os apóstolos dentro da ceia, continua na ceia, depois da ceia, quando eles disputam quem deveria ser o maior no reino de Deus. Ele já estava imaginando tomada do poder. É coisa bem satânica mesmo. Bem ao contrário do que Jesus propunha, do que Jesus trazia, do que Jesus celebrara em torno da mesa. Já disputando entre si. E essa disputa tinha doses fraticidas, de um passando por cima do outro. Quando Jesus alertou, olha, os maiorais que dominam os povos, os tiranos, costumam agir assim. Mas entre nós não é assim. Quem quiser ser o maior, que sirva. Então Jesus estabelece o parâmetro, o padrão, o paradigma da relação, que não é satânica. Satânica é passar por cima dos outros. Satânica é trair. Satânica é se articular em troca de poder, de dinheiro, de prestígio com os inimigos de Jesus, os inimigos do povo, os inimigos dos pobres. Que levou de rondão também Pedro, que depois acabou negando Jesus. Ele que disse uma série, não, eu te defendo, eu estou na frente, eu empunho a minha espada. Traiu antes que o galo cantasse, traiu 3 vezes, dominado por esse espírito satânico que fragiliza ou entra na pessoa quando ela está fragilizada no seu compromisso, na sua fé com o reino de Jesus. Para concluir, porque senão não cabe aqui no YouTube, o reino de Jesus é esse compromisso libertador. É a partilha da ceia, da Eucaristia, em todas as formas, não somente no altar, em todas as formas da vida humana. E traição é tudo aquilo que se opõe a isso, a dignidade das pessoas, a cura das pessoas, a saúde das pessoas, a participação das pessoas, o amor umas pelas outras, um amor eucarístico umas pelas outras. Nós estamos cheios de satanismo hoje, no Brasil e no mundo. Essa satanidade parece que se recupera de forma virulenta. Está aí matando, destruindo, levando pessoas que pareciam tão leais, tão fiéis, tão amáveis, a serem tão destrutivas com as pessoas e com isso, com Jesus. Entremos nesse Domingo de Ramos refletindo, nessa Semana Santa, através desse Domingo de Ramos, refletindo sobre isto. Está na hora de recuperarmos a mesa eucarística do Senhor em todos os sentidos, expulsando de nós a satanidade de tudo que se opõe ao reino que Ele veio trazer. Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E que ninguém solte a mão de ninguém.